Saudações a todos. Neste vídeo vamos abordar o tema trauma da aorta. O traumatismo da aorta é um tema bastante importante pela sua gravidade e temos que buscar sinais, principalmente na radiografia simples, para suspeitar da possibilidade de traumatismo da aorta e tomar as medidas necessárias, que são os exames confirmatórios, que seria a angiotomografia de tórax e a angiografia digital da aorta, a aortografia. Antes de mostrarmos as imagens, esse esquema ilustra muito bem o mecanismo envolvido no traumatismo da aorta. Você tem aqui a aorta e ela é fixada exatamente pelo ligamento arterioso, que acaba ficando como um cordão fibroso, que fixa a aorta na artéria pulmonar. Então essa região é uma região que fica relativamente fixa. As outras áreas da aorta são relativamente móveis. Então, durante o mecanismo de trauma, as múltiplas forças envolvidas, tanto no sentido anteroposterior, quanto posterior, quanto no sentido rotacional, elas vão acabar fazendo movimentos bruscos da aorta. A porção móvel da aorta vai seguir os movimentos do trauma, mas a porção fixa vai ter dificuldade em seguir os movimentos, em acompanhar os movimentos, exatamente pela fixação do ducto arterioso. Então, exatamente nessa região acaba havendo ruptura da íntima da aorta. Pode haver ruptura de toda a parede, e nesse caso acaba fazendo uma grande hemorragia, um grande hematoma mediastinal, e a maioria dos pacientes morre antes de chegar ao hospital. Mas se houver uma ruptura da íntima, como ilustrado aqui, o sangue disseca a parede da aorta e forma um aneurisma, ou pode dissecar para fora e formar um pseudoaneurisma traumático exatamente nessa região, logo após a emergência aqui da subclávia esquerda, no nível da inserção do istmo, no nível da inserção do ducto arterioso, na região do istmo da aorta. E os sinais que teremos na radiografia simples, o sinal mais evidente que devemos buscar é o alargamento do mediastino. Veja aqui esse mediastino bastante alargado, apesar da radiografia ter sido feita em AP. Você veja que o mediastino está muito alargado, desproporcional ao tamanho da área cardíaca. Então é um sinal de hematoma do mediastino, né? É um sinal que sugere a presença de um hematoma mediastinal. A maior parte dos hematomas mediastinais, no caso de trauma torácico, é em decorrência de lesão de grandes vasos, deste principalmente a aorta. Existem hematomas mediastinais por lesão de pequenos vasos do mediastino, mas a gente tem que sempre suspeitar da possibilidade de ruptura de aorta, de lesão traumática da aorta, na presença do hematoma mediastino, na presença do alargamento mediastinal visto aqui na radiografia. Os outros sinais, você observa que há um apagamento do contorno da aorta, você não vê com nitidez. Ocorre uma opacidade nos ápices pulmonares, com essa curvatura formando uma capa apical, que é o hematoma do mediastino, dissecando a região subpleural. E um abaixamento do brônquio principal esquerdo e um desvio da traqueia para a direita. Então são sinais aí da presença de hematoma mediastinal e possível lesão traumática da aorta. Veja aqui esse outro caso, um grande alargamento do mediastino, desvio da traqueia para a direita. E na tomografia computadorizada do tórax com contraste, o ideal é que se faça angiotomografia. A angiotomografia com cortes finos para fazer as reconstruções. Você observa aqui a aorta. Vamos seguindo o arco da aorta, exatamente na aorta descendente, no início da aorta descendente, na região do istmo, você veja flaps da íntima,
flaps da parede da aorta e a formação de pseudoneurisma com múltiplas irregularidades. Então é uma lesão traumática da aorta. E observe que ao redor essa opacificação, essa opacidade representa hematoma do mediastino aqui ao redor da aorta. Vejamos mais 2 casos, reconstruções sagitais da angiotomografia de tórax. Você veja aqui a aorta ascendente, o arco da aorta, e quando forma a aorta descendente, você vê aqui uma formação aneurismática sacular, exatamente na topografia típica da lesão traumática da aorta. Este caso é atípico porque a lesão com o pseudoneurisma está um pouco abaixo, e nesse caso havia aqui também um derrame pleural à esquerda, um hemotórax. Nos cortes axiais da tomografia, o que nós vamos ver, você veja aqui a aorta ascendente normal, a aorta descendente, veja aqui um flap da íntima, né? Uma linha, uma imagem linear cruzando a luz aqui. Então você vai ter uma luz verdadeira e uma falsa luz do pseudoneurisma traumático. Nós temos nesse outro caso a aorta ascendente, veia cava superior, tronco da artéria pulmonar direita e esquerda, e a aorta descendente, e você veja ali o flap da íntima, dividindo em 2 luzes, né? A luz verdadeira e a luz do pseudoneurisma. Então também caso de lesão traumática. Nesse caso existe também derrame pleural bilateral e hematoma de mediastino. Veja que esta opacidade de tecidos moles ao redor dos vasos mediastinais é hematoma mediastinal, ao redor da aorta aqui, ao redor da artéria pulmonar. Normalmente você deveria ver gordura aqui nessa região. Nesse outro caso, você veja aqui o arco da aorta, joelho anterior e posterior, veia cava superior, traqueia, e acompanhando o contorno da aorta, você vê tem um flap e essa formação sacular e também borramento da gordura do mediastino. Então você tem hematoma mediastinal e a lesão traumática da aorta. Veja no outro caso, na imagem axial, observe aqui o contorno da aorta descendente com a formação dos pseudoneurismas. E na reconstrução sagital, veja aqui a formação do pseudoneurisma no trauma da aorta. Isso aqui é uma situação interessante. Você veja um exame feito com pouco contraste, ou talvez tenha perdido o time do contraste, o contraste talvez já tenha passado, e observe artefatos, muitos artefatos. O contorno da aorta fica todo irregular. Esses são artefatos de movimento em decorrência do batimento cardíaco. Então esta é uma angiotomografia feita com uma técnica que não é adequada. E aqui o mesmo exame repetido posteriormente com um volume adequado de contraste, num tempo adequado de aquisição da imagem e usando o trigger cardíaco. Então o trigger cardíaco, no aparelho que possui o trigger cardíaco, você acopla o eletro e ele é conectado ao equipamento. Então ele adquire a imagem de acordo com o ciclo cardíaco. E você posteriormente pode processar a imagem e escolher em que fase do ciclo cardíaco, em que fase do momento do ciclo cardíaco você vai reconstruir as imagens, de forma que o resultado é um coração parado. Você perde os movimentos do coração, porque você reconstrói somente as imagens na mesma fase do ciclo cardíaco, né? Todas as imagens, todos os cortes reconstruídos na mesma fase do ciclo cardíaco. É como se o coração estivesse parado. Isso é possível apenas em aparelhos multi-slice, né, multidetectores, com trigger cardíaco. E observe a diferença. Veja como o contorno da aorta dos vasos fica muito nítido. E veja aqui a pequena lesão
a pequena lesão, a pequena irregularidade que representa uma lesão da aorta descendente. Observe aqui o exame feito sem trigger cardíaco. Você observe que o contorno da aorta forma essas ondulações, essas escadinhas, tá? Isso se deve aos movimentos da aorta por causa do batimento cardíaco, tá? Aqui ele foi adquirido, estava numa posição, aí a aorta se movimentou, adquiriu numa outra posição, a aorta volta, né? Um movimento de vai e vem. Você vai ter essas irregularidades no contorno, né? Essas faixas. Aqui com o trigger cardíaco, você observe que é relativamente liso o contorno dos vasos. Isso porque, retrospectivamente, a reconstrução das imagens são feitas apenas naquelas imagens na mesma fase, no mesmo tempo do ciclo cardíaco. Então, o ideal é fazer uma angiotomografia de tórax, uma angiotomografia da aorta torácica com trigger cardíaco. E você observe aqui a pequena lesão na aorta, a pequena lesão traumática aqui na aorta. Seria essa lesão, essa imagem aqui. Aqui é impossível você falar que é uma lesão. Aqui é a lesão porque você não tem os artefatos de movimento. E o padrão ouro, logicamente, é a ortografia, né? Você veja aqui a ortografia, a aorta cheia de contraste, e o pseudoneurismo aqui, a lesão traumática da aorta. Um outro caso, a aorta cheia de contraste e a formação aqui do pseudoneurismo, a lesão traumática da aorta. Então, terminando este vídeo, eu queria destacar alguns pontos. Um ponto é que é necessário procurarmos os sinais de lesão da aorta, os sinais de hematoma de mediastino na radiografia do tórax. E ele é dado principalmente pelo alargamento do mediastino, pelo borramento do contorno da aorta, o desvio da traqueia para a direita, do brônquio principal esquerdo inferiormente, e a capa apical, né? Uma opacidade apical à esquerda. Então, sempre que tiver um desses sinais, você deve suspeitar de lesão da aorta e fazer aí a angiotomografia de tórax, a angiotomografia da aorta, se possível a aortografia. O segundo ponto, o exame definitivo, é a angiografia digital, né, a ortografia. Mas a tomografia computadorizada com contraste, e melhor ainda, a angiotomografia da aorta, ela é muito eficaz para detectar os traumas de aorta, as lesões traumáticas, os pseudoneurismas, o hematoma de mediastino. E se houver disponibilidade, ela deverá ser feita num aparelho multislice. Melhor ainda, se esse aparelho multislice dispor de trigger cardíaco. Então você usa a técnica de angiotomografia da aorta com trigger cardíaco, porque aí você adquire a imagem com a aorta, a reconstrução da aorta parada, ela fica muito nítida, você elimina os artefatos de movimento e consegue ter uma nitidez muito maior nos contornos, na parede da aorta. Ok? Então nesse vídeo era isso, até o próximo e obrigado.